Iniciando mais uma mesa quântica coletiva, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a esse espaço coletivo de cura e transformação e informação, reflexões, empoderamento. E o que mais é possível que não consideramos sobre esse espaço e que pode fazer toda a diferença na nossa vida e realidade. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, os novos participantes aqui desse espaço. Vou trazer algumas informações inicialmente para vocês, tá? Aqui na mesa coletiva, esse primeiro momento é um momento de diálogo, onde eu trago aqui uma conversa sobre como que está se constelando as energias ao nosso redor, o que está acontecendo, para a gente interpretar algumas questões pontuais que vão fazer a diferença da nossa ativação do dia. Então, a ativação, ela vem depois, pendulando aqui os gráficos na mesa, porque a gente precisa inicialmente ter uma reflexão, a gente precisa entender alguns pontos antes de estar totalmente abertos, receptivos e conscientes para integrar as informações que vão ser ativadas na mesa, tudo bem? Então, gente, sejam todos bem-vindos. Como vocês sabem, então, esse espaço de cura aqui é um lugar energético, né, na malha informacional, onde a gente acessa curas muito profundas na nossa realidade, na nossa vida, no nosso caos pessoal. E eu gostaria muito que vocês comentassem comigo como que vocês se sentem depois de uma ativação, como que vocês percebem a realidade, as movimentações na vida de vocês, porque esse feedback é muito importante para mim, tá? Eu sei o que acontece na minha vida, porque eu também estou ativa aqui na mesa, mas eu gostaria muito de saber da vida de vocês também, o que acontece, como um estudo científico mesmo, né, de organização desses padrões, a gente ter uma noção ampliada do que mais é possível com isso daqui, né, com esse trabalho. E esse trabalho, gente, para quem quiser participar e ter seu nome ativado na mesa, aqui estão ó, o nome das pessoas que estão participando, tá? Eu sempre deixo todos ativos aqui no testemunho com uma orgonite potencializando a nossa frequência energética. Quem quiser participar, ter o nome ativado aqui, porque o nome é o campo, é o endereço do campo informacional. Quem está com o nome aqui está recebendo ativamente tudo que é feito aqui na mesa. Da gente, das pessoas que estão aqui, a coisa se desdobra para o inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo, as pessoas que estão aqui encarnadas nesse plano, Gaia e tudo mais que é vivo, recebe frequências também de todas essas curas, né? Se beneficiam com isso. Mas ativamente está aqui, tá? Então, pessoas que querem participar, pode ter seu nomezinho ativado aqui, é só falar comigo no WhatsApp que está na descrição do vídeo. Então, beleza, recados dados, estamos alinhados, vamos falar então sobre alguns pontos específicos para o nosso trabalho de hoje, da mesa quântica. Gente, vocês sabem que eu sempre repito aqui que o que se constela no céu também se constela na terra. Assim como é em cima, é como que está embaixo, né? Assim na terra como no céu. Então todas essas visões filosóficas sobre os ciclos de micro e macrocosmos, eles são muito reais. Então a gente sabe que estamos mesmos conectados com todas essas frequências. Então aqui na mesa eu sempre faço uma ativação por semana, orientando a frequência energética de acordo com o mapa do céu e com a Lua. Porque a Lua é o nosso satélite natural que frequencia muita informação para o nosso campo. Ela movimenta as águas, movimenta os fluxos, os caminhos, as emoções, então ela está muito relacionada com os movimentos energéticos que a gente faz aqui, por isso a gente respeita semanalmente uma fase da Lua, tá? Essa semana especialmente, nós já tivemos aqui 2 mesas, né? A mesa que encerrou o março e agora a nossa mesa que inicia abril. A mesa que encerrou o março, ela foi a mesa
de virada da lua, de lua crescente para lua cheia, tá? E agora a gente vai vivenciar a mesa de hoje na força dessa lua cheia, porém, num aspecto muito importante que é o portal 44. Esse portal de hoje, que é uma coincidência numerológica, né, que a gente coloca assim, que é o dia 4 do mês 4, cria-se uma frequência energética numerológica que organiza o espaço, que organiza as nossas movimentações, as nossas formas de pensar, de agir, de estar presente. E esse portal de número 4, esse 4 duplicado, ele traz uma grande estabilidade. Ele é uma frequência energética de equilíbrio perfeito, de estabilidade, de você conseguir, por uma fração de segundo, por um milésimo de segundo, ter clareza, consciência plena de si mesmo, das suas emoções, dos seus atos, das suas escolhas. Então, como pode melhorar, né? A gente está hoje com um portal de clareza, mas vamos analisar um pouquinho mais profundo essa história. Nós estamos nesse portal da clareza, da consciência, da organização, da estrutura firme, consciente, no ano 1, que é esse ano de 2026. Então, isso também frequencia algo nesse portal, que ele se torna um portal 441, né? Dia 4 do mês 4 do ano 1, frequenciando um portal 9. Então, a soma da frequência do dia, ela se transforma no 9. E o 9, ele é a transmutação, o fim do ciclo, o fechamento, a conclusão, o momento onde você elabora tudo, onde você cai as fichas, onde você entende, onde você, sabe, finaliza, ponto final, solta o que tem que soltar, para poder dar esse passo para o 1, né, para o 10, que é o 1, né, para o próximo nível, para o próximo passo, para o próximo espiral de aprendizado e elaboração da vida, né, gente? Então, olha como as coisas, elas têm um começo, meio, fim, assim, muito organizado nessa estrutura de tempo, né, de passagem do tempo. A gente acabou de entrar no ano novo astrológico, na força real do ano 1, do ano de Marte, que isso é um assunto que eu já tratei nas outras mesas passadas, né? Então, a gente entrou no ano, realmente no ano 1, nessa força, porque a gente vinha só no preparo, né? De janeiro até aqui, a gente veio só no preparo. Agora a gente entrou, agora a gente tá aqui. E essa lua cheia é uma lua que materializa as coisas, que dá vida, que frequencia poder de manifestação para nossa realidade. Ela vem num portal de consciência de fim de ciclo. Então, é para a gente ter total clareza mesmo. Por que a gente precisa soltar? Por que a gente precisa elaborar? Por que a gente precisa agradecer? Ter total nível de consciência, tá, gente? Sobre a nossa realidade, sobre o que estamos fazendo, sobre as nossas escolhas, os nossos pontos de vista, as nossas formas de se posicionar diante da vida, as nossas emoções, das nossas relações, tudo. Nível total de clareza, gente. E de fim de ciclo. Para a gente realmente ter essa força de próximo passo, de ano 1, e de tudo isso que está nos atravessando aí, que está por vir, tá? O que mais que eu tenho para trazer? Então, esse é o primeiro ponto, né, dessa mesa grandiosa de lua cheia de hoje, desse portal 44, de muita consciência e de consciência sobre os fins dos ciclos, nesse portal 44 que está frequenciando a força 9. Então, gente, nós temos algumas questões para se beneficiar energeticamente acontecendo no céu também. O que está se constelando nesse céu hoje, especialmente hoje, é um trígono de elemento água no céu. Eu vou deixar o mapa do nosso céu astrológico de hoje para vocês entenderem o que está acontecendo. Vocês vão ver aqui nesse mapa que tem esse triângulo verde formando o trígono, que é uma frequência, uma força energética que expande muitas curas, que dá força
emocional para a gente, porque se trata de signos de água. Então a gente tem ali a Lua em Escorpião, o Júpiter em Câncer e o Mercúrio em Peixes, formando esse trígono de signos de água com planetas, com astros, né, que potencializam esses níveis de consciência sobre as nossas emoções. A Lua em Escorpião, ela vai tratar de questões assim muito obscuras e talvez questões que a gente não queira nem olhar, nem reconhecer, mas que hoje nesse portal a gente não tem como fugir, não tem como negar, a gente tá aqui com as nossas verdades nuas e cruas na nossa cara, então a gente tem essa oportunidade de reconhecer muitas questões. Essa lua escorpião, ela traz à tona, sabe? Todas aquelas máscaras que a gente usa para a gente se proteger e, por exemplo, elabora as questões de ciúmes, de inveja, de conflitos existenciais, de raiva, de ódio. Então, essas frequências emocionais bem densas e obscuras, que é normal, tá? Que são emoções que todo mundo está vulnerável a viver e a sentir. Mas às vezes a gente sente com muita intensidade isso. E às vezes a gente usa máscaras para esconder tudo isso. Então, como seria a gente conseguir transmutar essas frequências destrutivas, negativas, em frequências de consciência, para que a gente se posicione de uma forma mais saudável diante da vida, né? E ali vem Júpiter em Câncer, que também traz um nível de consciência emocional, né? Sobre o nosso lugar seguro. Então, se a gente está falando de máscaras, de coisas que a gente tem dificuldade de reconhecer na gente mesmo, a gente vem também para este ponto de lugar seguro, da nossa casa, do nosso bem-estar, das nossas seguranças. Então, muitas vezes, essas máscaras são para acolher a nossa criança ferida, para esconder os nossos traumas, para negar a existência desses traumas. Então, a gente fica nos padrões de piloto automático, repetindo as mesmas vivências, os mesmos conflitos, as mesmas posturas desafiadoras, pesadas, como a gente lida com a vida por conta de dor, de trauma, de conflitos existenciais que a gente às vezes quer negar para se proteger, para se defender do mundo, para a gente se sentir segura de alguma forma, né? Então, Júpiter em Câncer vem trazer um nível de consciência sobre isso, para a gente conseguir entender que tá tudo bem, que a gente dá conta, que a nossa criança, ela não precisa mais dar conta de lidar com essas dores, com esses traumas e com essas questões, porque ela é só uma criança que não tinha a maturidade, o nível de consciência, estrutura para lidar com essas dores e com esses traumas. E que agora a gente tem, porque a gente está em outra frequência, em outro tempo, em outra realidade da nossa vida. E este momento, onde a gente já amadureceu, já adulteceu, já criou essa casca, a gente tem condições de lidar com tudo isso, de olhar para isso, de soltar, de perdoar, de se sentir segura, sem carregar essas feridas, essas máscaras de agressividade, de ciúme, de insegurança, de todas essas feridas emocionais que colocam a gente numa reatividade. Então, peraí, a gente tem condições emocionais, estruturas psicológicas hoje para lidar com isso de um jeito diferente. E Júpiter em Câncer vem trazer essa consciência do que a gente pode fazer diferente hoje para estar segura. E o Mercúrio em Peixes, ele vem suavizar a nossa comunicação. Ele vem trazer uma harmonia nessas emoções, nessa forma de expressar, de comunicar tudo isso, para a gente conseguir, de uma forma muito lúdica, muito leve, muito amorosa,
transmitir isso para as nossas feridas, para a nossa criança interior, para as nossas curas. Então percebam, gente, que é hoje, tá? Alguns dias do ano a gente tem esses trígonos no céu e a gente tem ele hoje nesse portal 44 frequenciado no 9. Então é uma oportunidade muito linda da gente conseguir realmente elaborar, soltar, perdoar, expandir, ir para o próximo nível. E eu trouxe aqui um outro ponto de vista que me ocorreu esses dias, observando um movimento online, aí na internet, né, sobre essa lua cheia. Muitas postagens e publicações, né, falando da lua rosa. Essa lua cheia rosa, que é uma lua que traz um monte de tipo de benefício, o pessoal falando do amor, da expansão, de forças astrais de renascimento, muito benéficas, né? E eu até cheguei a compartilhar algo a respeito, assim, falando, esse mês de abril começa com tanta coisa boa, com Portal 44, com a Páscoa, com a lua rosa e tudo mais, né? Compartilhei também. E depois eu parei para pensar que a gente está num momento de colheita e não de floração. Porque a lua rosa, ela tem esse nome, né? Não porque ela fica rosa, mas por conta da floração de uma plantinha que parece uma margaridinha cor-de-rosa e que no hemisfério norte, né, isso acontece na primavera. Essa lua rosa da primavera, ela está acontecendo agora lá no hemisfério norte. E aqui nós estamos no outono. E o outono, a lua cheia de outono, essa que nós estamos agora, é a lua da colheita. É uma lua onde a gente tem uma ideia de colher o máximo possível, né, das nossas safras para se preparar para o inverno que está chegando. Então é geralmente uma lua cheia de muito mais brilho à noite, né, muito mais intensa, para que essas colheitas ocorram por mais tempo, para que fique iluminado por mais tempo o céu, para que durante o dia e a noite seja possível fazer colheitas, para que a gente consiga ter o sustento do inverno que está por vir, né? Isso também é uma ideia de hemisfério norte, tá? Onde existe essa preocupação com invernos muito gelados, muito improdutivos, né? Não é o que acontece aqui na nossa realidade, porque a gente tem colheitas o ano inteiro, aqui a gente tem várias safras, né, ao longo do ano, e a gente tem que conseguir só perceber o detalhe da informação, como ela está sendo passada, como a gente está reproduzindo isso, tá? Porque se a gente colocar aí no Google lua da colheita, vocês vão ver que ele fala sobre a lua do outono, que é este momento em que nós estamos passando aqui no hemisfério sul. E se a gente colocar aí no Google lua rosa, ele vai mostrar também algo sobre a lua da primavera, a lua do florescer, do florescimento, que é o que está ocorrendo lá no hemisfério norte agora. Então olha como que as coisas são, né, gente? Essa formulação de calendário lunar, de calendário celta, que eu trouxe para vocês na mesa passada, né, onde eu falei sobre esse sabá do Meibum, onde a gente está entrando no outono, como que essa força nos atravessa, e tudo isso são leituras, elaborações e estudos estruturados do hemisfério norte. A gente só copia, a gente só reproduz, porque funciona aqui também, né? Então é uma ideia geral, que lá é de um jeito e aqui também, só que o calendário aqui é o contrário, né? Quando é primavera lá é outono aqui, quando é verão lá é inverno aqui. Então a gente tem só que observar isso, tá? Observar o padrão de reprodução da informação, para a gente não cair nesse piloto automático, nessa armadilha de só mandar informação. Tá chegando na nossa tela, é verdade.
E eu mando, e eu aceito isso, eu assimilo isso para minha vida, e eu vou viver uma coisa, vou achar, né, que eu tô vivendo uma realidade de lua rosa, sendo que eu não tô, porque eu tô no hemisfério sul. E aqui a gente não tá nessa frequência. A gente tá numa frequência de colheita. E isso desalinha a nossa força perante a vida. Isso desestrutura, desorganiza tudo, a nossa forma de estar presente com a vida, de estar caminhando as nossas elaborações, as nossas jornadas, porque a gente não está alinhado com o nosso local, a nossa frequência, o nosso céu, não está alinhado com isso aqui, né? Vamos supor que você está no hemisfério norte, não está aqui no Brasil com a gente, e está participando aqui da mesa. O que vai acontecer? Todas essas frequências de organizações que a gente vai fazer aqui, elas vão ser alinhadas com a sua posição no mundo. Onde você está? Como que você pode se beneficiar com tudo isso? E se você está em algum lugar acreditando que você está vivendo uma coisa de outro lugar, por exemplo, você está no Brasil acreditando que você está vivendo uma lua rosa, que está acontecendo essa frequência só lá no hemisfério norte, a mesa vai organizar os níveis de consciência para te trazer para o seu eixo, te trazer para o seu caminho novamente, para te desconectar da ilusão, das mentiras, do piloto automático e te colocar em fluxo de consciência novamente. Então, beleza, gente? Olha só, essas foram as informações que eu precisava trazer aqui hoje sobre o que está acontecendo no nosso universo, no nosso céu, as reflexões que a gente precisa elaborar para a gente abrir a nossa mesa. Uns ruidinhos aqui, né, no ambiente, porque tá chovendo, tô com criança em casa, hoje é sábado. Geralmente eu faço as mesas durante a semana, não no sábado, né, mas coincidiu esse portal ser hoje. Então vamos ter paciência com as crianças que estão brincando. Vou borrifar aqui um fitoterápico frequencial chamado Elixir Manto de Maria. Ele é uma tintura de ervas de rosa branca, óleo essencial de gerânio e quartzos rosa. Então essa frequência aqui, ó, vai abrir a nossa mesa hoje e nos colocar nesse colinho, nesse acolhimento, nessa paciência de Mãe Maria. Para com o trabalho de hoje, para com as crianças do ambiente, para a nossa criança interior, tá bem? Vamos lá, gente, eu preciso agora que todos vocês, ó, leve batidinha no centro do peito, respira fundo, solta o ar devagar, respira fundo, solta o ar devagar, mantenha esse nível respiratório, mentalizando a frase baixando as barreiras. Baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando todas as barreiras da mente lógica, racional, controladora, formas, estruturas, tempo, espaço, dimensão, realidades fixas, pontos de vista fixos, controle, baixando todas as barreiras. Para que a gente possa perceber, saber e receber toda a contribuição que está disponível nessa mesa de hoje. Vamos lá, ativando a permissão divina, conectando com o fluxo de permissão divina de todos nós que estamos no campo. E agora, vamos abrir aqui a nossa clareza, nossos níveis de consciência emocional, que essa mesa, ela vai ser totalmente voltada para o nosso corpo emocional, tá? Então, manifestação de lua cheia, portal 44, na frequência do 9, conclusão, trígonos, piloto automático, tudo isso, gente, vamos lá.
Corpo emocional, gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Nós vamos inicialmente fazer uma harmonização para o nosso corpo emocional, de forma geral, tá? Vou só escolher o gráfico aqui. Quadrado mágico. Permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. Esse gráfico aqui, gente, ele é um mistério, assim. Ele é uma forma geométrica com o nome de Deus frequenciado, que ele abre todos os níveis dimensionais do nosso campo. Ele organiza, tá? É uma abertura de organização. Então, ele se chama quadrado mágico. Vocês sabem aquela estrutura metálica que muda de forma, assim, quando você abre, quando você fecha, quando você mexe ela, que teve uma época aí na internet que era bem viral, que tinha uma galera que ficava falando umas coisas e abrindo ela assim, movimentando e mudando a forma dela. Não sei se vocês já viram esse vídeo. E é tipo isso. Ele movimenta a energia em camadas dimensionais sobre o nosso corpo emocional. Quadrado mágico. Então, vamos lá? 12, 24 horas de ativação. Vamos lá. Ativando a harmonização para o nosso corpo emocional através do quadrado mágico. Por 24 horas, harmonizando o nosso corpo emocional em todo tempo, espaço, realidade, dimensão, vida. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Ativando a harmonização em todo o nosso corpo emocional e tudo que se requer aqui. Através do quadrado mágico, por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Ai, gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Vamos continuar então, gente. Vésica Pisces, permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. Vésica Pisces também é um gráfico bem interessante, tá? Ele faz integração de corpos. Então, vamos fazer a integração dos nossos corpos emocionais. 12, 24. Ativando a harmonização de todo o nosso corpo emocional através do Vésica Pisces por 24 horas, todo tempo, espaço, dimensão, realidade e vida. Ativando todas as harmonizações que se requer aqui através do Vésica Pisces para o nosso corpo emocional por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Obrigada. Algo mais? Então, ok, para o nosso corpo emocional é isso. Aqui agora, a frequência do perdão que está vindo aqui, tá? Vamos ativar no nosso campo emocional a frequência do perdão, gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Deixa eu até sei qual é o gráfico, quer ver? Aqui. Kit Kron. Permissão e licença para a entrada do Kit Kron na mesa. Gente, esse gráfico aqui, eu adoro ele. É um gráfico de envio de luz. Ele envia frequências de luz para o nosso campo. Então, como a frequência que a gente vai ativar é a frequência do perdão, ele vai fazer envio dessa informação para fortalecer, sabe, essa elaboração do perdão, do que a gente tem que soltar, do que a gente tem que se libertar e perdoar através dessa luz. Vou só conferir aqui qual que vai ser o envio, tá? Rosa, branca, azul, dourada, verde, algo mais? Então, é rosa, azul e verde. Então, assim, frequência de luz rosa, amor incondicional. Frequência de luz azul, que é um campo muito espiritual, de muita consciência do nosso ser, da nossa essência, da nossa espiritualidade. E frequência de luz verde de cura, né? Então, vamos ativar nosso corpinho emocional aí
muita cura, para a gente conseguir perdoar o que tem que ser perdoado, liberar o que tem que ser liberado, soltar, para que a gente consiga ter essa leveza de dar o próximo passo, tá? Só conferir o tempo aqui, 24, ok. Ativando a harmonização, todo o nosso campo, frequenciando a força do perdão, através do kit cromo, com envio de luz rosa, envio de luz azul, envio de luz verde, por 24 horas. Todos os nossos corpos, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida, tudo que se requer aqui. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão. Assim é, está feito e ativo por 24 horas. Muito bem. Algo mais para o perdão. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Então, vamos lá. Vamos lá. Antimagia, permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. 12, 24. Ok, gente. O gráfico antimagia é um gráfico de proteção, tá? Um gráfico muito poderoso. Porque se a gente vai lidar com perdão, às vezes a gente tem que lidar com os demônios internos aí, né? Ou externos. Enfim, vamos proteger esse processo. Ativando a harmonização para a frequência do perdão do campo, através do gráfico antimagia por 24 horas. Ativando. Todo tempo, espaço, dimensão, realidade e vida, frequenciando a força do perdão em todo o nosso ser. E tudo que se requer aqui, através do gráfico antimagia por 24 horas. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus. Deus, gratidão. Muito bem. Algo mais para perdão. Piloto automático agora, né? Vamos fazer agora a limpeza desse piloto automático, para que a gente pare de só reproduzir informações e que a gente se concentre em perceber o que é real pro nosso caminho, sabe? Porque assim, gente, não existe certo e errado. Vocês percebam que esse negócio da lua rosa aí, que me trouxe esse estalo do piloto automático, ele não tá errado. Está acontecendo essa lua rosa, só que no hemisfério norte. Quer dizer que ele não está coerente com o nosso caminho aqui no hemisfério sul. Não está errado. Pode ser um ponto de vista errado para a gente aqui, mas eu não coloco nessa caixa de errado, porque isso generaliza, amplifica a polaridade, né, do que pode, do que não pode, do que está certo, do que está errado, do que é bom, do que é mal. E não existe isso. A dualidade, ela está em tudo. E essa divisão, essa polaridade, essa divisão que está disfuncional. Então, como seria a gente sair desse piloto automático para a gente ter, assim, níveis de coerência com o que está certo e coerente, bom e honesto e justo e tudo mais, para a gente, para o nosso caminho. E não para o todo, e não para o mundo, e não um decreto de que essa é a verdade absoluta. Não, é para a gente, entendeu? Para o que está certo e coerente com a nossa vida, com o nosso caminho, a nossa realidade. Então vamos sair desse piloto automático, né? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Ok. Escudo protetor. Esse escudo aqui, gente, ele é diferente do antimagia, que também é de proteção, mas ele é mais de lidar com o caos. Esse daqui, ele tem uma frequência de isolamento. Isolamento, vamos dizer assim, do caos. Então, para o nosso piloto automático, é muito interessante que venha um campo de escudo protetor,
tá? Para que a gente consiga não ser manipulado e influenciado por pilotos automáticos, para que a gente se isole deste campo, tá? 12, 24, 12. Ok, 12 então. Ativando a harmonização de anulação do piloto automático através do gráfico escudo protetor por 12 horas. Ativando todo o nosso tempo, espaço, dimensão, realidade e vida. Aceito esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Assim está feito. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Quadrado mágico, Vésica Pisces, para piloto automático, 12, 24. Ok. Então ele quer fazer uma integração aqui também, tá? Vésica Pisces é gráfico de integração. Vamos fazer alguma integração de níveis de consciência aqui. Ativando harmonização para as quebras dos pilotos automáticos através do Vésica Pisces por 24 horas. Todo o nosso campo, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida e tudo mais que se requer aqui. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão. Integrar consciência. Isso mesmo. Gratidão. Algo mais? Algo mais para este quebra de piloto automático? Não. Tá. Níveis de consciência. Consciência. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Vamos lá. Ok. Losango solar. Esse gráfico, permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. Esse gráfico, ele é um gráfico bem interessante que frequencia o nosso poder pessoal. O Sol, o nosso Sol, ele tem relação com o nosso signo solar, né? Nosso signo, quem somos nós, a nossa personalidade inata, né? Nosso programa. E também ele tem uma relação com o nosso plexo solar, que fala sobre a nossa segurança, sobre a nossa forma de se ver, de se reconhecer, de estar presente, né? E o losango solar, este gráfico maravilhoso, ele é um portal de luz e ele vai ser ativado para nossa consciência. Então, para a gente lidar com tudo isso com muita clareza, com muita consciência, com muita noção e coerência, né? Com nossas verdades, com quem somos, tá bom? 12, 24, 12, ok. Ativando a harmonização em níveis de consciência, tudo mais que se requer aqui, através do losango solar, por 12 horas. Eu aceito esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Algo mais? Então, níveis de segurança agora. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa, escudo protetor, anti-magia, 12, 24. Ok, então vamos lá. Agora são para nossa força estruturar esse nível de segurança interna, tá? A gente já ativou essa questão, né, do plexo solar, dessa consciência eu sou, e tem toda uma questão de elaboração das dores que a gente está trabalhando aqui, né, de soltar, de perdoar e tudo mais, de acolher a nossa criança ferida também. E para isso a gente precisa se sentir bem seguro. Então vamos lá, ativando. Harmonização dos níveis de segurança através do gráfico anti-magia por 24 horas. Ativando a harmonização dos nossos campos de segurança, consciência da segurança, espaço de segurança, tudo mais que se requer aqui, todos os nossos corpos, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida.
através do gráfico anti-magia por 24 horas. Aceito esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Que delícia. Algo mais? Criança interior. Ok. Então, vamos fazer uma ativação para nossa criança interior. Gráficos da mesa. Hexagrama de cristal. Alguma frequência. Somente o hexagrama. 12, 24. Ok. Então, vamos ativar aqui a força, estrutura, acolhimento para nossa criança interior através do nosso hexagrama de cristal. Por 24 horas. Isso. Ativando, 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 ativando. Harmonização para nossa criança interior através do hexagrama de cristal por 24 horas. Ativando a harmonização da nossa criança interior em todo o campo, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida. Tudo mais que se requer aqui através do hexagrama de cristal por 24 horas. Aceito esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Gratidão. Algo mais para nossa criança interior, gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Losango solar, Vésica Pisces, 12, 24. Vamos ativar a integração. Ativando, ativando, ativando a harmonização para nossa criança interior através do Vésica Pisces por 24 horas. Ativando, 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 ativando a harmonização para nossa criança interior através do Vésica Pisces por 24 horas. Aceito esse chamado realizado, altamente sustentado. No mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Algo mais para nossa criança interior. Gráficos da mesa. Gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Quadrado mágico. Kit cromo. Envio de luz rosa. Luz azul. Luz violeta. Luz branca. Luz dourada. Algo mais? Luz prateada. Luz verde. Algo mais? Então, é luz rosa. Luz violeta. Luz dourada e luz verde. Ótimo. Então aqui, ó, nós vamos fazer um envio de frequência de luz para nossa criança interior. Luz rosa, amor incondicional. Luz violeta, para ajudar essa elaboração, essa transmutação, né? De sair da frequência do medo, do caos, do trauma, para elevar. E luz dourada, que também traz essa segurança, essa questão da identidade do plexo solar, e luz verde da cura. Então, muito bom, muito lindo para nossa criança. Ativando, só um minutinho, 12, 24, ok. Ativando, 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 ativando a harmonização para o campo da nossa criança interior com envio de luz rosa, envio de luz violeta, envio de luz dourada, envio de luz verde, através do Kit cromo por 24 horas. Aceito esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Gratidão. Ai, muito bom. Gente, é muito bom. É uma energia que atravessa o campo. Forte, forte, forte. E bocejar, lacrimejar, soluçar, ficar mole, isso tudo são expressões energéticas dessa energia que está atravessando o campo, tá? Então, assim, eu sou o canal aqui, que estou fazendo esse envio, né, através do meu canal. E para isso, tem todo um preparo para eu estar aqui presente, consciente como um canal, né? Eu faço toda uma limpeza energética do ambiente, defumação, limpeza física, banho de erva, jejum, são muitas camadas de preparo para o meu campo ser canal, para toda a espiritualidade atuar aqui, né? E não tem interferência. E quando eu bocejo, é uma liberação de energia, porque tá passando, tá atravessando assim com tanta potência que o corpo, sabe, tem que soltar um pouco disso, porque
esse corpinho aqui sacode, vibra, essa matéria aqui, ela está se doando nesse processo, sabe? Nessa ativação aqui. E aí é normal que ocorra esse tipo de manifestação, né, de liberação energética. Só para trazer esse ponto de vista para vocês, porque eu sei que existe por aí umas informações nada a ver, de que bocejar, de que liberar energia é uma coisa ruim, que não sei o que. Gente, ó, pode, vamos destruir, descriar esses pontos de vista limitantes, né? A gente saiu do piloto automático aqui para a gente acessar as informações coerentes com a nossa realidade, né? Com o que nós estamos fazendo aqui, e desconectar desses mundos de fake news e de clickbaits e de informações manipuladas para prender a atenção, para manipular, para criar caos e conflito. Vamos sair disso, né? Então vamos acessar os nossos níveis de consciência plenos aqui, para a gente estar coerente com a nossa caminhada, porque é um ano bem desafiador, né? Um ano de Marte, um ano de luta, um ano de força, de garra, de guerra, de ir para cima. Então a gente precisa estar lúcidos e conscientes com tudo isso, porque batalha requer clareza, consciência e confronto, né? Não dá pra gente ficar viajando e se excluindo das responsabilidades, piloto automático, não sei o que, não dá porque vai ser só porrada pra cima da gente, se a gente ficar se distraindo no caminho, né? Vamos usar essa palavra fofa, se distraindo no caminho. Algo mais para essa mesa? Algo mais para criança interior? Sim, gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Quadrado mágico, 12, 24. Vamos lá, ativando a harmonização para nossa criança interior através do quadrado mágico por 24 horas. Ativando todo o nosso campo, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida, tudo mais que se requer aqui, aceita esse chamado realizado. Altamente sustentado, o mais sagrado nome de Deus, eu sou gratidão. Muito bem, obrigada. Algo mais para nossa criança interior, algo mais para essa mesa. A frequência da gratidão, muito bem. Então não podemos encerrar sem ativar a nossa frequência da gratidão aqui, porque lidar com perdão, consciência, com elaboração, com tudo isso, requer um nível de consciência de gratidão também, tá? Para que a gente possa ser grato por reconhecer, por perceber, por aceitar, por perdoar, ser grato por tudo que aconteceu, tá? Mesmo que seja o trauma, a dor, o terrível e horrível, mas que foi o que nos trouxe até aqui, para que a gente tivesse força, tivesse ímpeto, tivesse vida para lidar com tudo isso e lapidar nosso ser, nossa alma, nosso espírito, a nossa evolução que a gente veio fazer aqui, né? Então, gratidão, vamos ativar a frequência da gratidão por tudo isso. Gráficos da mesa. Hexagrama de cristal, Yin e Yang, Bagua, 12, 24. Okay. Permissão e licença. Gente, o Bagua é um gráfico que está aqui na mesa, aqui, e ele... eu já falei dele em outras mesas, tá? Deixa eu só ativar ele aqui. Ativando a harmonização da frequência da gratidão através do Bagua por 24 horas, todo o nosso campo tem espaço, dimensão, realidade e vida. Tudo mais que você requer aqui, aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Bagua, ele é uma geometria sagrada taoísta que harmoniza tudo. Tudo. Ele é o harmonizador do micro e macrocosmos. Tudo que está em cima é como o que está embaixo. Ele direciona a energia para todos os tempos, espaço, dimensão, realidade e vida. Bagua é incrível. Então dá pra gente utilizar o Bagua em tudo, tá? Em harmonizações, né? A gente vai harmonizar o quê? Harmonizar a saúde, dá para usar o Bagua. Harmonizar a nossa casa, o nosso espaço, dá para usar o Bagua. Tanto que é utilizado naquela prática chamada Feng Shui, ou Feng Shui, né? De harmonização de ambientes, é utilizado o Bagua.
E ele também é utilizado como um oráculo, que é o I Ching. O I Ching é um oráculo taoísta assim, poderosíssimo, que traduz tudo da realidade, dessa matéria aqui. E tantas outras práticas e utilizações dessa geometria sagrada, tá? Eu utilizo, inclusive, os símbolos do Bagua na minha prática terapêutica da acupuntura. A medicina chinesa tem uma prática de ativação onde cada elemento do Bagua abre, como uma chave que abre um canal, um meridiano do corpo, que organiza emoções, que organiza fisiologia do funcionamento de órgãos, de vísceras, de estruturas do nosso corpo. É assim, fantástico, fantástico. E aqui ele está sendo utilizado para a frequência da gratidão, para harmonizar isso no nosso campo de formas aqui inimagináveis. Não tem como a gente definir, conceber assim de forma lógica, racional, o que exatamente está sendo feito. Gente, é muito profundo, é muito complexo, é uma estrutura de deusilhões de formas e estruturas aí de organização dessa força da gratidão. Maravilhoso. Gratidão, Bagua, gratidão, força da gratidão. Algo mais para gratidão? Algo mais para esta mesa? Podemos encerrar a mesa de hoje com muita gratidão. Encerramos a mesa de hoje com o nosso campo ativado, nesse portal energético maravilhoso do dia 4 do 4, nosso ano 1, com a força desse trígono, com as nossas consciências alinhadas aí, fora dos pilotos automáticos, com a lua cheia da colheita, tá? A lua cheia da colheita, para a gente realmente se preparar pro winter's come, pro inverno que está vindo. Então, gente, gratidão. Até a próxima mesa quântica coletiva.